Lidiane, a Elô é nossa presidente do conselho, né? Elô, pode dar as boas-vindas à Lidiane também. Boa tarde a todos, boa tarde, Lidiane, agradecer, né, o convite de poder falar, que você participar da nossa reunião e falar um pouquinho sobre esse aplicativo. Seja bem-vinda. Oi, Lu, obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Então, primeiro, agradecer o convite ao Conselho de Santa Catarina pelo convite e parabenizar aí a gestão do Estado, né, por estar inserindo na agenda de prioridade do governo a economia solidária como um direito de política pública, né? E que bom que a tecnologia nos permite, de 15 minutinhos, a gente estar numa agenda, sair, entrar noutra, depois voltar para a nossa agenda de gestão. Que bom que a tecnologia nos permite. Imagine, Lidiane, sair de Natal para Santa Catarina, para ir fazer uma apresentação do sistema, voltar. Era impossível, era humanamente impossível. Então, a tecnologia nos permite fazer esse intercâmbio, né? Essa troca de informação, de instrumentos que venham a viabilizar e a fortalecer a economia solidária no âmbito da política pública. Eu já tive uma conversa com o pessoal da coordenação da política pública daí do Estado, Fabiana, Moacir, né? Isso, ou mais umas 3 pessoas que agora eu não vou recordar. O Moacir é porque ele fez contato comigo logo em seguida, Fabiana, aí eu memorizei. Muito a querida, turma atencioso. é o GT do artesanato para gente, né? O GT que está fazendo a construção do programa de microcrédito. Esse pessoal que é de vários setores da secretaria que está debruçado nesse tema agora. Pronto. Então, eu tive já a oportunidade de conversar um pouco com vocês do Estado, e agora com esse espaço de controle social, que é o Conselho, e que eu primo muito. É um espaço... A gente hoje, pela manhã, nós tivemos aqui a nossa 14ª reunião do Conselho Estadual de Economia Solidária. Então, o espaço do controle social é fundamental para o direcionamento, para a definição de prioridades e das diretrizes da política pública. Eu queria, primeiro, falar de que aqui no Estado nós temos a Lei Estadual de 2006, que estabelece o que a política de economia solidária deve ter, né? Institui a política e diz o que ela deve ter, e dentre as suas atribuições tem o apoio e fortalecimento à articulação em rede, o apoio a espaços, a estruturação de espaços de comercialização e visibilidade das práticas de economia solidária. Tem o programa de microcrédito que reconhece os empreendimentos, né? Reconhece os trabalhadores de empreendimentos como público da política de microcrédito. Isso foi uma conquista que a gente conseguiu no início de 2021. E agora a gente conseguiu avançar na regulamentação da política, que é a criação do seu sistema de cadastro e informação. Então, o nosso aplicativo ele é o instrumento que viabiliza o sistema, mas a política, o instrumento da política pública é o sistema de cadastro e informação, o famoso CADSOL. Tínhamos o CADSOL nacional, que está uma grande nuvem de informação perdida, e cada estado tem um pouco, se tiver um marco regulatório que contribua, cria seu sistema de informação e cadastro. Isso está previsto na nossa lei de 2006. Então, baseado nisso, a gente emplacou, precisamos mensurar o potencial da economia solidária, porque os dados que nós temos é de 2017. 2013, com o CADSOL, em 2017, deu uma atualizada. Então, é muito ruim a gestão pública lidar com dados tão antigos. Vai dar importância. A governadora chega no evento, assim, nós temos 1.500 empreendimentos de economia solidária identificados em 2017. Nós estamos em 2022. Há um vácuo temporal muito grande para fazer qualquer afirmação da relevância da economia solidária como política pública. E a gente que está na gestão pública, e nós que estamos também no controle social, sabemos que o quão maior beneficiários tem uma política pública, maior a relevância dela na agenda de prioridades do Estado, na agenda de prioridade que eu digo orçamentária. Então, se a gente não consegue mensurar
aonde estamos, quem somos, quais os territórios têm mais potencial, quais são os segmentos mais presentes na economia solidária, qual é o segmento que tem potencialidades a envolver com as práticas e princípios da economia solidária. Se a gente não consegue mensurar isso, a gente perde força na narrativa, né, na defesa da economia solidária como política pública. Então, esse instrumento o sistema de cadastro ele é fundamental para qualquer política, seja na esfera estadual, seja na esfera municipal, e qualquer dimensão, não só da economia solidária. Qualquer política pública, ela precisa ter um diagnóstico, ela precisa ter um levantamento de dados aonde está o público a qual ela quer desenvolver a sua política pública. E aí, para isso, quando o Conselho apresentou para a gestão pública a necessidade de criação do sistema, no diálogo, na construção de alternativas, veio aí o contato tecnológico com o aplicativo. Né? Tem um projeto que fala que a gestão pública na mão do cidadão. O cidadão poder interagir com uma ferramenta que viabilize e facilite o contato e o acesso a determinadas políticas públicas. E aí, pensando o CadSol no modelo anterior, que era um site, você entrava no site, solicitava o cadastro, as pessoas hoje é muito mais ágil, é muito mais rápido utilizar o próprio celular. Né? Tudo tem sido feito no celular. Você vai gravar um vídeo, você vai fazer um registro fotográfico, você vai fazer um relatório, qualquer coisa você está utilizando o celular como ferramenta de comunicação. Daí que a gente ousou, né, em solicitar setas de que a nossa ferramenta tecnológica viesse nesse formato do aplicativo. E no último dia 12, a gente lançou o EcoSol Digital, que o EcoSol Digital, após fazer login e senha, você tem acesso a todas as informações da política, que o objetivo desse instrumento também é dar visibilidade às ações da política da economia solidária, quais são os serviços que a gente presta. Então, lá você consegue ter acesso às cartilhas, às leis, os decretos, todo o material que a gente tem acumulado ao longo desses últimos 3 anos, e também solicitar aí para isso o cidadão comum, e tem acesso também à vitrine, que a gente chama de loja virtual, que é o espaço de exposição dos produtos. Quem é que expõe essa vitrine? Os empreendimentos que lá nos serviços solicitaram o seu CadSol, né? Quando solicita o CadSol, o cadastro, faz o cadastro, solicita o reconhecimento de que é economia solidária. Quando ele recebe o reconhecimento, que é a DCSOL, que é a Declaração de Conformidade da Economia Solidária, é meio que a identidade, igual a DAP do agricultor, a carteirinha do artesão, do PAB, nós temos a DCSOL-RN, que é a declaração que reconhece que é empreendimento da economia solidária. E com essa chave, com essa autorização, após a declaração, ele consegue inserir até 3 dos seus produtos na vitrine virtual, podendo ficar até 12 meses expondo os seus produtos à medida de que vai atualizando o produto, o valor, ele consegue fazer a gestão dessa informação na vitrine e disponibilizar o seu produto para todos os cidadãos, porque o aplicativo, o CadSol, ele é de interesse dos empreendimentos, mas o aplicativo é de todo cidadão, né? Quem tiver curiosidade, quiser informação, quiser ter acesso a uma vitrine que oferte produto de economia solidária, pode baixar o aplicativo para todos os cidadãos do Rio Grande do Norte. Inclusive, aí em Santa Catarina, Moacir já baixou o aplicativo, então a gente já está até em Santa Catarina com o aplicativo acessado, né? Com login. Eu baixei também. Aí, à medida que a gente vai publicando qualquer notícia, porque também é um espaço de comunicação, aí vocês recebem uma notificaçãozinha, fica lá aquele símbolozinho da EcoSol do RN, informando de que o aplicativo tem novidade. Aí você clica no aplicativo e recebe a atualização das informações que estão sendo circuladas. Por exemplo, a FENAF vai ter a primeira feira nordestina da economia solidária e da agricultura familiar aqui no Rio Grande do Norte. É do Consórcio Nordeste. Inclusive, Fabiana, a coordenação da rede de gestores vai estar realizando nosso encontro Nordeste, todos da coordenação estão convidados. E aí, a Feira Nordestina, a gente já colocou umas 2 publicações da Feira Nordestina e as pessoas vão tendo informação e tendo curiosidade de como participar da feira. É um instrumento, o aplicativo é um instrumento de comunicação. E o sistema
é um instrumento da política pública. A gente unificou, né, uma ferramenta de fácil acesso, de fácil manuseio, com o cumprimento e a regulamentação da nossa política estadual, que é o CADSOL-RN, que vai gerar a DCSOL, que é a Declaração de Conformidade. Semana passada, acho que quinta-feira, saiu a portaria dos membros da comissão. Nós temos a comissão CADSOL, que vai estar validando. Já temos 2 solicitações em análise para aprovar os primeiros empreendimentos do CADSOL-RN. É isso, eu falo bem muito, mas eu espero que tenha conseguido fazer um parâmetro mais geral e estou aberta agora às curiosidades. Muito obrigada, Lidiane. É realmente muito legal o aplicativo e, assim, a gente fez uma reunião, eu e a Heloísa, nos reunimos há 2 semanas atrás com a pessoa da empresa, né? E a gente fez várias perguntas, porque a gente já tem a nossa comissão do CADSOL montada, já publicou em Diário Oficial, e essa comissão, ela criou alguns itens assim que teriam que ter no nosso sistema. E a gente vai perguntando para ele: tem isso? Tem. Tem isso? Tem. Tem isso? Tem. Então, assim, tudo que a nossa comissão do CADSOL pediu como sendo necessário para ter no sistema, no sistema de vocês dentro do aplicativo tem. Então, eu achei bem bacana e daí tá aberto para perguntas. Professor, quem pediu a palavra ali? Professor Valmor, Amanda? Pode falar. Oi, Lidiane, boa tarde, tudo bem? Oi, Valmor. Vixe, meu coração chega acelerou. Quem me ensinou um bocado de coisa foi Valmor, aí de repente eu venho falar aqui com o Valmor na sala. Mas, enfim, é assim, é o aprendizado da vida. A gente aprende, depois está ensinando os professores. Lidiane, boa tarde, parabéns aí pelo trabalho de vocês aí no Rio Grande do Norte. E também, então nós estamos aqui, né, você está percebendo, implantando um pouco os instrumentos da política, né? Aqui o Conselho de Artesanato, a gente dialoga mais com o artesanato, a base, né, da economia solidária na área urbana é muito artesanato. Aqui em Santa Catarina nós temos uma forte base na agricultura familiar, organizado em torno do Unicopas e tal. Mas aí, e também estamos tentando implantar os instrumentos. Então, como você está percebendo, temos o CADSOL, agora nós vamos fazer o mapeamento da economia solidária, tem um edital de fomento que está, né, mais para a parte da comercialização, e estamos construindo aí a proposta de um centro de formação em economia solidária estadual. Da proposta de vocês aí, Lidiane, uma coisa que chamou bastante atenção e que tem sido uma demanda aqui é a questão da comercialização eletrônica, certo? Da comercialização eletrônica. A gente viu que no aplicativo lá de vocês tem, né, uma funcionalidade, eu entendi isto, né, para comercialização eletrônica, né, pelo menos eu entendi que tem, né, tem já sistemas de feiras, né, eletrônicas e tal. E na reunião passada aqui, apareceu uma pauta, que foi a pauta da inserção do artesanato aqui nas plataformas, né, do Amazon e assim por diante, né? E a gente fez um debate um pouco sobre isso aqui. Interessante que, por coincidência, aparece agora, né, uma proposta assim, diferente nesse sentido. O que eu queria perguntar para você, Lidiane, um pouco isso. Essa questão, então, da comercialização eletrônica dentro do aplicativo da plataforma de vocês, tá? Ok, uma coisa é o aplicativo, né? A outra coisa seria a gestão do mercado em si, né? Ou seja, e pode ser, né? Poderia ser em teste uma gestão pública ou, né? Geralmente se constitui associações, né? Uma organização dos próprios empreendimentos para fazer a gestão disso e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência do comércio eletrônico e a organização do sistema comércio eletrônico, porque é uma demanda que apareceu bastante aqui no Estado, né? E para a gente estar pensando como encaminhar isto, né?
talvez uma das formas fosse, dentro da plataforma, né, criar também essa funcionalidade, né? Então, seria isso, Lidiane. A gente responde Valmor, tem outra pessoa escrita. A Amanda já quer perguntar? Então, ela pode falar, porque a minha pergunta é sobre custo e suporte. Então, acho que são assuntos bem distintos. Ela pode passar Então, do professor. Valmor, é o seguinte. O que nós temos é uma vitrine de exposição, porque a gente compreende, e aí vem os limites da gestão pública. É igual quando a gente realiza uma feira. A gestão pública, ela não interage na parte financeira, da relação do produtor com o consumidor. O que a gestão pública faz? Ela disponibiliza a estrutura, o stand. A mesma coisa é a vitrine digital. A gente disponibiliza o espaço para expor. O contato é diretamente com o produtor. Talvez a gente vai dar conta, Valmor, que se você olhar para esse lado do e-commerce, a gente não vai, no âmbito da gestão pública, não está dentro das competências. Vocês têm que ter cuidado com isso. Né? No âmbito da gestão pública, não é de competência da gestão pública, é mercantilizar as relações. É disponibilizar a estrutura de dar visibilidade ao que a gente fomenta, certo? Porque a transação comercial já é mais complexa, seria do jeito que a gente faria com a economia solidária, a gente teria que fazer com as grandes empresas, e está longe de Estado, eu estou falando de um instrumento de política pública, está longe da estrutura de Estado fazer essa transação de mercantilização. O que a gente quer dizer para o cidadão é de que nós temos produtos da economia solidária e aonde está esse produto, quanto custa e com quem você fala para fazer a compra. Agora, tem um limite dessa vitrine. E aí a gente vai, à medida do que isso... Porque você sabe que é um experimento. Tudo na economia solidária é um experimento. A gente vai dar conta que o empreendimento que está vendendo aqui almôndega de tilápia, que vende aqui a caixinha por R$25, o quilo aqui por R$25 de almôndega, não vai conseguir chegar em Mossoró. Aí vai empancar aí na logística. E aí a gente vai precisar tratar com entrepostos e fazer uma articulação, por exemplo, com a Central de Comercialização da Agricultura Familiar, de lá ser um entreposto de distribuição, quando houver essa demanda. Só que isso só vai se configurar quando os empreendimentos se cadastrarem, que começar essa relação de diálogo comercial entre quem produz e quem tem o interesse de comprar. Nós passamos uma experiência, o ano passado, 2021, ainda pelo projeto Ações Integradas, que não termina nunca, para nós, porque vai terminar agora 30 de junho, aquele ainda do recurso do governo Dilma. Mas nós tínhamos uma meta de realizar uma feira presencial, e aí a gente ia perder esse dinheiro, porque pandemia não conseguia fazer feira, 2020 não conseguiu, 2021 não estava conseguindo, aí a gente mudou o caráter da feira para uma feira virtual e foi muito exitosa na perspectiva de fazer os empreendimentos pensarem essa estratégia da tecnologia como um espaço de divulgação e comercialização. Mas eu, como gestora da política, tive dificuldade de fazer compra pela feira virtual, porque não conseguia fazer o produto chegar. Nem a gente consegue fazer com que as experiências pensem uma estratégia, construam, se inscrevam e construam uma estratégia, e tem as nossas limitações também de agregar essa função da logística. Isso aí, eu já tenho clareza que a gente vai, quando os empreendimentos se cadastrarem, que começar o diálogo do consumidor, do cidadão comum, que está interessado naquele produto que está na vitrine, de fazer esse produto chegar. E a gente já tem que se antecipar na gestão e nos instrumentos, e junto do conselho, que tivemos reunião hoje, para tratar disso. Mas, primeiro, a gente precisa fazer com que os empreendimentos manifestem interesse pela ferramenta. Esse está sendo o maior desafio. Até hoje, nós temos 170... O rapaz mandou lá o gráficozinho de quantas pessoas acessaram o aplicativo. Muito inferior ao que a gente quer atingir em quase um mês.
mas de empreendimento, apenas 2 solicitaram o CADSOL. Então, significa que os empreendimentos ainda não atentaram para a importância dessa ferramenta primeiro, para a sua identidade, né, para a gente conseguir mensurar o potencial da economia solidária, e segundo, esse espaço de vitrine como um espaço de visibilidade. Aí é isso, é uma vitrine, é um aplicativo que possibilita o diálogo entre quem produz e quem consome. Igual uma feira. Uma feira, você monta a estrutura e quem estabelece a relação comercial é o produtor junto com quem está visitando a feira. Não é papel da gestão pública fazer, não é da competência, papel não é de competência da gestão pública. Isso a gente também tem tratado na CEDRAF, nas plataformas de cadastro da agricultura familiar, de que a gente precisa viabilizar a comercialização, mas a gente não pode ser o ente, a gente não pode contratar, por exemplo, um sistema financeiro para quando você clicar lá, passar um cartão de crédito, ou a gente precisa construir processos que viabilizem a comercialização dos produtos, mas não podemos entrar nesse campo aí da mercantilização, da relação mercantil de mercado entre produtor e consumidor. Isso vai ser um desafio. Não dá para a gente achar que o nosso aplicativo vai ser um Amazon ou um Americanas.com. Não dá. Não dá para a gente... Porque aí a gente está construindo outra coisa, né? Eu não sei se eu consegui responder. Não, respondeu sim, esclareceu, Liviane. A pergunta aqui é uma demanda aí dos empreendimentos e tal, de como a gente possa organizar estratégias de comércio eletrônico, certo? Então, talvez depois, né, vamos adiantar mais, se essa demanda apareceu ali também no Rio Grande do Norte, né, e como é que, se apareceu essa demanda, a vitrine, eu entendi, agora a vitrine é uma exposição, né? Mas depois, né, na parte da estratégia de comercialização, ou seja, qual é a política de fomento à comercialização nesse sentido, tá? Mas passa adiante aí para a Amanda, para depois a gente... Oi, Lidiane, boa tarde. Oi, Amanda. Minha pergunta é com relação ao custo de implantação desse aplicativo. Qual que é o valor que a gente vai precisar dispor para a implantação, né? E com relação ao suporte também. Como que é feito o suporte? Eu sei que ainda está em experimento, né? Tem um mês aí que está ativo, mas o que vocês definiram com relação a suporte, a mecanismo de suporte aos utilizadores, né, do app? Uhum. Aqui nós temos uma experiência no estado de uma empresa chamada, eu posso dizer, né, não da empresa, porque é um processo aberto público, a empresa GR8, que eles têm essa expertise de trabalhar com MOB. MOB é a tecnologia que dá para esses aplicativos. Na era logo no início da pandemia, foi criado, aliás, antes da pandemia foi criado um programa, um aplicativo aqui, Nota Potiguar, que é alguns benefícios das instituições, das pessoas que pedem nota fiscal, né, para aumentar a tributação do Estado. E aí essa empresa ela começou a propor em diferentes lugares e eventos do Estado a sua tecnologia. E aí, quando a gente começou a falar do sistema, de cadastro, da necessidade de vitrine, porque esse negócio de espaço de comercialização, de vitrine, de exposição, ele é geral. Eu acho que todos os empreendedores, principalmente da área urbana, né? Porque os rurais têm ali as compras públicas, as compras da merenda escolar, os programas de aquisição de alimentos, mas os grupos urbanos, eles ainda ficam muito, muito soltos, sem algo mais, de forma mais robusta para a exposição e comercialização dos seus produtos. E aí, quando o Conselho apresentou para a Secretaria nos apresentou a empresa. E aí, a gente apresentou o nosso projeto, o que o sistema de cadastro e informação precisava ofertar, e eles apresentaram o aplicativo. E dentro do aplicativo caberia o sistema de cadastro e informação e as outras coisas, como a vitrine, espaço de visibilidade da política, de relações e eventos, de comunicação,
né, de interação com o cidadão, de ouvidoria, de serviços, o crédito solidário, que é o nosso crédito para trabalhador da economia solidária. Então, eles apresentaram de que a ferramenta que eles tinham contemplava tudo aquilo que a gente... E aí eles têm foi viabilizado porque eles têm aquela certificação de inexigibilidade, de exclusividade. No Brasil, eles são a empresa é a empresa que desenvolve, que é desenvolvedora dessa ferramenta que foi capaz de atender tudo que a gente apresentava como demanda. No primeiro momento, eles apresentaram um orçamento, que foi bastante elevado e estava um pouquinho fora das nossas possibilidades, até porque eles queriam contemplar outras políticas, como a política do artesanato, a política do SUAS. Ele queria, tipo assim, ter uma estrutura de esqueleto que todas as políticas vinculadas às setas pudessem ser agregadas a essa estrutura, certo? E aí, como as outras políticas, o artesanato, o programa de artesanato não se interessou muito. O SUAS disse que não os serviços que eles teriam pelo aplicativo não seria para esse momento. Enfim, não demonstraram interesse, ele conseguiu enxugar os custos do nosso aplicativo, ou como é um processo público, né, de acesso público, que está tudo no SEI, o nosso contrato foi de R$146 mil. Como eles são uma empresa que apresenta inexigibilidade, foi dispensado essas questões de licitação, né? De processo um pouquinho mais demorado. Mesmo assim, Amanda, a gente abriu o processo em 2020 e só conseguiu fazer o lançamento e a assinatura do contrato. A assinatura do contrato, final de 2021, e aí ele foi, após a assinatura do contrato, é que ele foi desenvolver de fato o aplicativo. Ele nos entregou em janeiro e somente em abril a gente conseguiu fazer o pagamento da primeira parcela. Bom, aí como é que se dá o suporte? Porque não foi 146 mil PayPuff, 140, são parcelas. E assim, a cada mês tem o acompanhamento da empresa do suporte para o desenvolvimento. Uma vez a cada 15 dias a gente tem uma reunião para dizer, olha, o bairro está dando problema, não está conseguindo, o MAPS não tá conseguindo, a gente não tem esse suporte de qualquer problema, falha técnica no instrumento. Eles prepararam a apresentação, inclusive, do lançamento, prepararam a exposição do lançamento do aplicativo. Então, eles têm dado esse suporte técnico com bastante agilidade e está dentro do contrato, esse suporte técnico. O nosso contrato com ele é de 12 meses, e por 12 meses ele vai receber 12 parcelas, 146 em 12 parcelas, e por 12 meses eles estão dando suporte técnico, até porque eles só recebem após a apresentação de relatório. É isso, eu acho, no geral. Foi 146 mil o suporte. Era isso que eu ia falar, que deu um branco aqui. Com relação a Lidiane, e daqui a um ano, o governo mudou, não vai mudar, se Deus quiser. Mas, assim, acontece de a gente não seguir na gestão pública e a nova gestão não renovar contrato ou abrir licitação para ter outras empresas e ele deixar de ter exclusividade. Aí a estrutura ela fica mantida. Eles não vão tirar do ar, assim, a estrutura está mantida. A gestão, funcionamento, é tudo migrado para a estrutura da nova empresa que vem a fazer gestão da informação. Porque a gente não comprou o sistema, a gente faz uso do serviço, né, do serviço da empresa, do aplicativo. Mas o nosso sistema de cadastro e informação, isso está em decreto. Então, as informações, elas são nossas, é da gestão pública, isso está previsto, está documentado. Nós temos um decreto que legitima o CADSOL-RN, e o CADSOL-RN está dentro desse aplicativo, que é para resguardar, né? Porque eles precisam preservar essas informações que é da gestão pública. Perfeito, obrigada, tá? Por nada. Legal, Lidiane. Se alguém tiver mais alguma pergunta,
Assim, ó, na conversa que a gente teve com Carlito? Carlindo. Carlindo. Ele atendeu a gente, a Elo, e a gente fez várias coisas. Ah, vocês têm o espaço para moderação, que ele fala que é o julgamento lá que ele fala, tem espaço para moderação, sai certificado, né? Dá para importar o banco de dados, depois vai dar para exportar, se precisar, né? Fazer relação com outros sistemas. Só que é uma escolha nossa agora, né? Se a gente vai, porque o que a Lidiane falou, Santa Catarina também é possível que consiga fazer por inegibilidade de licitação por conta de ser uma peça específica que depois da customização da Lidiane no MOB deles, ainda ficou mais parecido com o que a gente precisa. Então, a gente vai pegar a customização dela, né? Assim, e daí eles não vão ter muito custo, e o que a gente estava cotando aqui para implementar o nosso sistema seria em torno de R$400 mil, né, por 2 anos, mas que também depois careceria de manutenção, enfim, então uma escolha. E essa questão da vitrine, essa questão da possibilidade de inserir materiais, né, notícias, o Carlindo me disse que tem a opção de fazer chat online por dentro da plataforma, tipo assim, tem alguém, algum representante da secretaria vai falar sobre tal assunto, ou se alguém tem dúvida sobre tal assunto, me bota disponível lá na plataforma de tal a tal horário. Aí qualquer um pode, quer dizer, quem tem o aplicativo baixado pode entrar lá e conversar, né? E essa questão da vitrine pode ser um chamariz para os empreendimentos também se inscreverem, né? Eu vou poder botar os meus produtos lá na plataforma, então eu vou me inscrever, enfim, porque não sei se vai ser fácil assim, né? A gente está iniciando na política para a gente conseguir cadastrar, que as pessoas se interessem em cadastrar, né? A gente vê a dificuldade que é com a carteira de artesão aqui, né? Muita gente não vê vantagem, né? Então, enfim, acho que é isso. O plus da vitrine foi um pouco disso. E mesmo assim, a gente ainda está tendo dificuldade deles reconhecerem a importância da ferramenta. E olha que o CADSOL, o Valmor sabe, é uma demanda do próprio movimento, né? Do próprio. Sim. Mas é porque quando a gente está no âmbito da gestão pública, há uma limitação muito forte também da gente fazer chegar a informação até os empreendimentos. A gente está nessa batalha. Hoje a gente teve reunião do conselho e criamos algumas estratégias. Inclusive, na feira vai ser um espaço de divulgação grande do aplicativo. Tem um evento aqui que a gente chama Bom Domingo, que a gente organiza uma feira da sustentabilidade, que é a Feira da Economia Solidária. E aí a gente vai estar condicionando para participar da barraca de economia solidária, precisa estar cadastrado no CADSOL. Ou a gente condiciona, ou os empreendimentos não vão ver vantagem, né? Não vão ver importância. Sim. Para essa ferramenta. E o próprio movimento está muito... Assim, a sexta plenária vem nos ajudar aí a repensar, a reanimar o movimento, mas os fóruns estão muito desestabilizados. E aí a gente não tem com quem contar na ponta, né? Aquelas pessoas que a gente apresenta a proposta e aquela proposta vai chegar lá na comunidade, porque nosso interlocutor estava um pouquinho fora de pauta. Mas é isso. Pelo menos no âmbito da gestão pública, a gente está instrumentalizando. Se a economia solidária, se os empreendimentos não conseguem se organizar, aí é uma outra dimensão que a gente precisa trabalhar. Acho que a Viviane quer fazer uma pergunta, mas assim, a gente vai fazendo junto, né? Tentando ir fazendo junto, porque... Eu queria saber o que vocês estão fazendo para que a sociedade conheça o aplicativo, para que consiga usar o aplicativo para realizar a comercialização. Vivi, olha a intimidade. Viviane, é o seguinte, porque todo mundo quer Vivi, Viviane aqui é Vivi. Viviane, é o seguinte, a gente tem conseguido tem utilizado a rede de comunicação aberta, provocou curiosidades, vários blogs, jornais digitais divulgaram, escritos digitais divulgaram, e também na rede aberta de comunicação televisiva. Por incrível que pareça, provocou muita curiosidade,
o nosso sistema, para a nossa felicidade. Mas o restante é as nossas redes de comunicação que são limitadas. Aí hoje eu conversei com o conselho, para cada instituição, como a Caritas, como o Centro Feminista de Março, como o IFSOL, que reúne todos os IFs, né? O IFSOL é a incubadora dos institutos federais, então, de economia solidária. Então, desses atores que estão na atuação na economia solidária, que representam uma gama de novos atores, de empreendimentos, de beneficiários, de alunos, de profissionais, que a gente possa estar propagando. A princípio, os veículos de comunicação do Estado, que é muito limitado. Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp. E quando a gente é convidado, a InterTV, que é afiliada à Rede Globo, e a Rede Bandeirantes procurou e divulgou o aplicativo, mas aquela coisa assim, pontual. Quando teve um boom de procura, né? Na hora o rapaz disse, chegou umas 30 solicitações, mas teria que ser algo mais periódico, mais sistemático. A princípio é isso, vamos aproveitar aí os espaços de divulgação, de feiras, de eventos, para estar com a plaquinha. A gente tem um material, deixa eu pegar aqui só o material para vocês verem rapidinho. A gente tem umas plaquinhas de divulgação, de colocar em mesa, foi disponibilizada pela empresa também, tem uns cartazes que botam o QR Code e as pessoas baixam. É isso. E a gente vai ter que ir ao longo, porque para nós, a vitrine é um benefício, mas para nós o que a gente quer é que os empreendimentos se cadastrem para a política pública ter uma informação mais sólida de como está a economia solidária. E a gente migrou, Fabiana e Valmor, a gente migrou os dados do Cadastro Nacional, Valmor, a gente conseguiu o banco de dados e migrou, e esses empreendimentos que migraram, eles estão em fases de inativos, precisam ser atualizados. Então, quando eu busco lá o município Natal e meu empreendimento está lá, eu vou solicitar a atualização apenas. Eu não vou reiniciar. Aí atualizo os dados. Né? Não está perdido o Cadastro Nacional. A gente migrou os dados do Cadastro Nacional para o nosso aplicativo, nosso sistema. É isso. Eu acho que eu estou com o tempo, já me chamaram. Eu estou com a reunião de gestão. A secretária disse que eu não podia faltar. Oi, Elô, você quer falar mais alguma coisa? Senão a Lidiane já vai. Fala. Não, vai, Lid. Vai, Lid. Então tá. Não, mas só dizer que o desafio realmente mobilizar e sensibilizar, né, os empreendimentos, os participantes do movimento a utilizar essas ferramentas, né? Porque a gente está discutindo aqui em conselho, ela vai ser disponibilizada, mas esses atores têm que se apropriar, né, dessas ferramentas para que ela realmente dê visibilidade e a funcionalidade realmente funcione, né? Mas é isso. E agradecer, né, Lidiane, a tua disponibilidade por nos apresentar o sistema. O dia que eu e a Fábio, a gente conversou com a pessoa que faz, né, da empresa, foi bem explicativo, mas bem bom conversar contigo e saber como é que está funcionando. Obrigada. Pois então, eu que agradeço o convite, com toda a alegria, coração partido, porque eu preciso sair às carreiras, não estava na agenda, essa reunião era terça passada, mas diante da impossibilidade da secretária quando chama, a gente puxa a bolsa e vai, né? Mas eu disse, olha, me dê meia horinha para me participar ali de um compromisso que eu já tinha firmado, tenho que sair agora mesmo, de verdade. Valmor, beijo, Fabiana, a gente se vê na rede. Muito obrigado. Obrigada, Elô. Tchau. Tchau, tchau. Então, gente, assim, ó, agora, partindo assim dessa nova possibilidade que a gente não sabia que existia, que a gente ficou sabendo recentemente, é que tem um produto, né, no mercado que pode nos atender. A gente tem que decidir se vai tentar aderir a ele ou se vai construir o nosso próprio sistema.
Aí eu não sei, assim, se vocês concordarem, a gente pode ver como que é para fazer essa dispensa de licitação e ver como faz, ou a gente insiste no nosso processo, que também não está parado. A gente teve uma reunião antes da viagem, na semana retrasada, com o diretor de tecnologia da SEA, da Secretaria da Administração, porque ele devolveu o nosso processo por conta daquela diferença de orçamento, um era 745, um era 280, um era 500, aí ele falou assim, alguma coisa tem errado, então ele quer ele quer nos ajudar a fazer aquele termo de referência e cotar em pontos de função, que é uma linguagem que daí você vai comprar de uma empresa, não um serviço, mas você vai com pontos de função para desenvolvimento daquele. Ele falou assim, se vocês fizerem assim, vocês vão conseguir no final receber o seu sistema. Mas isso vai ser bem mais demorado, mas se, né, a comissão, se o conselho achar que a gente vai por esse lado ou pelo outro, ou a gente vai tentando dos dois para ver qual que vai dar certo, não sei. Tô por vocês, assim, trouxe ela, né, eu e a Lu falamos, fizemos todas as perguntas ali com relação ao que a gente tinha descrito do plano de. Eles têm até um mapa que a gente tinha pensado no nosso na reunião da comissão, a gente pensou em construir um mapa e nesse mapa ter, né, os empreendimentos, tal. Eles têm isso no aplicativo, né. Eles têm também a opção ali, pra clicar para solicitar o crédito solidário, então mais para frente também, quando a gente tiver alguma coisa semelhante, esse crédito também vai poder ser colocado por ali, né, então não sei, mas esse negócio também de esse prestador de serviço, aluguel, né, então a gente vai pagar por um ano e depois, né, a gente vai ter que ficar sempre em cima, sempre cuidando, também fico com medo, mas não sei. Fabiana, bom, primeiro nós temos uma comissão aqui do Conselho responsável para acompanhar isso e tal. O que eu acho que, à luz da experiência aqui do Rio Grande do Norte, né, primeiro eu acho que coloca isso, ou seja, para a gente pensar uma política pública de apoio à comercialização, a gente tem que pensar um outro instrumento, né, de gestão do processo de comercialização, né? Acho que essa é uma questão que está aparecendo aqui. Mas aqui apareceu uma funcionalidade que é importante, que é a funcionalidade da vitrine, ou seja, né, que junto com a plataforma aparece um espaço em que tem informações sobre, né, os empreendimentos, as pessoas que compõem e tal, o que faz, mas também de mostra dos produtos, tá? Imagino que isso não seja tão simples assim, porque tem a questão da fotografia, de caracterização do produto e assim por diante. Eu acho que é um trabalhão enorme isso, mas ok, é informação. O que talvez aqui, Fabiana, pudesse ser feito então, não sei qual foi a conversa que vocês tiveram lá, de alguma maneira, todo o processo de compra do Estado ali tem um termo de referência e que me parece que é em torno desse termo de referência que se faz o processo, né? Me parece que nesse momento, inclusive por causa do CADISOL, utiliza a mesma plataforma, porque eles migraram os dados do CADISOL nacional, certo? Que é o que nós estamos construindo aqui, a nossa plataforma também vai caminhar nesse sentido. Verificar se lá a Secretaria do Governo do Rio Grande do Norte possa disponibilizar para vocês justamente esse documento, que é o documento descritivo, né? Que é ou seja, em que base, que fundamenta o contrato deles, né? Eu acho que poderia ser uma ferramenta importante aí para facilitar esse diálogo interno ali de como caracterizar, né, a descrição do serviço, tá? Imagino que eles tenham o setor lá de compras deles tenha feito a mesma pergunta para eles, ou seja, tá? E o que ficou de alguma maneira surpreendente, né, é que nós tínhamos feito uma projeção de 400 mil para isso e eles entregaram um produto com manutenção e tal a 140 mil, né? Então, eu acho que poderíamos dialogar mais lá, né, com a Lidiane, com a área de compras lá e tal,
para fundamentar aqui o processo nosso aqui em termos de da licitação, dispensa de licitação, né, que é isso que se trata, né? Mesmo porque eles têm razão, ou seja, me parece que apareceram 3 orçamentos aqui muito díspares, né? Então, aí, né, precisa fundamentar melhor. Mas é isso, a minha sugestão é verificar, ver se a Lidiane disponibiliza o termo de referência, né, que serviu de base para fazer o processo de contratação do serviço lá no Rio Grande do Norte. Eu vou pedir isso para ela sim, professor. Obrigada. Mas alguém quer comentar sobre isso? Senão daí a gente segue a pauta, volta para a nossa pauta. Talvez a gente só pudesse colocar um prazo, Fábio, para a gente ter essas informações e delimitar como é que a gente vai se organizar com relação ao sistema. Então, logo assim, porque não dá para deixar muito, né? Hoje eu vou, depois da reunião, eu fui chamada lá na Cojur e eu quero falar com o pessoal do setor de licitação ali para ver como que começa o processo, o que precisa, explicar a nossa situação, explicar essa ferramenta que existe, que é única, né? E daí vamos ver o que eles nos falam, daí eu vou passando informação para vocês, mas... Sobre a nossa pauta, daí levantamento do quórum, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 organizações representadas, né? A gente tem uma justificativa, o Yuri já tinha avisado de antemão que não poderia participar. Com relação à ata, não foi terminada, não foi enviada, vai ficar para a próxima reunião, daí eu encaminho para vocês, junto com a próxima convocação. Esse mês foi super corrido, porque com a abertura dos editais, a gente ficou que nem louco aqui, tentando aprender, tentando receber todas as demandas, e foi bem complicado. E daí teve a feira também, né, bastante coisa junto. Mas aí agora já acredito que já se acalma, então na nossa próxima reunião do comecinho de julho já consigo enviar essa ata e a outra. Sobre o retorno das correspondências, a gente tem o retorno do processo de alteração da lei do CEAS. Eu mandei para vocês conseguiram abrir. Se alguém tem algum comentário sobre isso. A Viviane, desculpa. Viviane, quer falar? Ou tá com a mão levantada daquela hora aí? Então deixa eu baixar a mão. Ah, tá. Desculpa. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, se chegou a ler aquele... É a última peça que tem naquele, é um arquivo bem grande, mas a última peça é o retorno da Casa Civil. Eu penso em passar ela aqui rapidamente para a gente, daí já ver, porque são 4 pontos que ele fala, se vocês têm ideia de como a gente encaminha cada ponto. Eu, nessa semana, depois que eu recebi essa peça, eu conversei com o Natan da Cojur, que nos auxiliou nisso, na regulamentação do CADSOL, enfim. E falei, Natan, o que a gente tem de encaminhamento dos conselheiros para fazer e o que é de encaminhamento da secretaria? Que ele pede algumas coisas que... Aí ele disse que, a princípio, é só encaminhamentos da secretaria, mas eu acho importante a gente verificar junto ali o que veio de retorno, até porque a secretaria pode querer decidir alguma coisa ali que a gente vai querer questionar, enfim. Então, eu acho melhor a gente ver o que veio da Casa Civil
eu vou passar aqui para vocês a peça. Está aberta aqui. Daí, se alguém quiser comentar, pode ir comentando junto. Opa. Aqui. Tá dando para ver aí? Tá sim, Fabi. Então, é um processo grande que iniciou lá em 2020, né? E aí, a gente sempre, esses processos a gente sempre olha de trás para frente, quando a gente pega esse processo na SGPE, daí as últimas peças são o que nos importa, né? Então, em especial essa última peça aqui, que é o retorno, eles ficaram muito tempo, né? Vamos ver que quando que a gente encaminhou para eles foi em em janeiro, 19 de janeiro, a gente encaminhou para eles o processo e eles nos devolveram agora, em maio. 22 de abril fizeram e encaminharam agora a resposta. Tá. Encaminhou o presente os autos da diretoria para que seja analisada a instrução, aplicada a técnica legislativa e elaborada a redação final. Trata-se do anteprojeto de lei que visa instituir o Conselho Estadual do Artesanato e da Economia Solidária e estabelecer outras providências. Após a análise dos autos, passa-se a tecer as seguintes considerações. Solicita-se que seja elaborada nova exposição de motivos, assinada pelo secretário da SDE atual, porque na época era outro, né? E que seja o parecer jurídico referendado por ele devido à mudança de titularidade da pasta. Daí isso é atividade nossa. O anteprojeto de lei pretende revogar a Lei 14.830, de 11 de agosto, da qual se extrai que os conselheiros não percebem remuneração. Isso é a segunda questão, né? Conforme disposto no inciso 3 do artigo 9 da referida lei, nem diárias para o exercício da respectiva função. Então, na nossa lei anterior, não citava nada de diária e custeio. Daí, o que ele está questionando? Por sua vez, o inciso 3 do artigo 5 da proposição prevê que a participação dos conselheiros titulares ou de seus respectivos suplentes, representantes da sociedade civil organizada, será garantida com o pagamento de despesas pela Secretaria de Estado competente, a qual está vinculado o SEAS, de acordo com a legislação em vigor. E o parágrafo único do artigo 12 da minuta do anteprojeto de lei, que dispõe sobre as despesas decorrentes da implantação e funcionamento do SEAS e da Política Estadual de Economia Solidária e do PROCART, correrão por conta de orçamento da Secretaria que o SEAS está vinculado. O que vai de encontro à exposição de motivos de página 136, que informa que o anteprojeto de lei não acarretará aumento de despesa. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que justificar, porque, de fato, vai ter um aumento de despesa, né? Solicita-se que a SDE esclareça se as despesas previstas no inciso 3 do artigo 5 e no parágrafo único do artigo 12 da lei acarretarão um aumento de despesa para o Estado, devendo a SDE, em caso positivo, indicar a dotação orçamentária e comprovar a disponibilidade dos recursos. Aí eu fui pesquisar no processo da criação do Conselho do Trabalho, que está muito enrolado. E daí eles fizeram o mesmo pedido para o mesmo pedido que eles estão fazendo agora sobre o aumento de despesa por conta das diárias, indicar a dotação orçamentária, eles fizeram nesse processo. Inclusive, eles depois que passou o grupo gestor, não sei se foi lá, porque vai ter que andar o processo. Teve um despacho pedindo para o Conselho do Trabalho diminuir o número de membros. Isso eu vi no processo do Conselho do Trabalho. E daí o que foi aceitado pela secretaria, enfim. De modo que a análise seja acompanhada de estimativa de impacto orçamentário, em que deverá entrar em vigor nos 2 exercícios suplementares. Daí tem que indicar de qual orçamento, submeter a proposta os documentos de que trata o item A dessa informação, a apreciação da DIT, que é a Diretoria de Tesouro, instruir os atos com declaração do ordenador primário da despesa, de que seu aumento tem adequação orçamentária. Daí isso, assim, a SDE vai ter que fazer. Mas a gente, se eles, por exemplo, se recusar a fazer, quiser excluir a cláusula, daí isso a gente vai ter que agir, porque aquilo ali foi construído por nós, em conjunto com eles. Então, eu acho que a gente tem que ficar vigilante. Aí, submeter a proposta à autorização do grupo gestor do governo,
E eles, assim, ó, pelo que eu vi no Conselho do Trabalho, eles são bem chatos para aumento de despesa, assim. A regra é negar, sabe? E daí isso é uma coisa que a gente vai ter que ver o que vai ser feito. É caro para nós que tenha esse custeio, né? E é importante, né? No sentido de que garante que quando... só que a gente pode também colocar uma observação que também nem todas as reuniões precisam ser presenciais. A gente pode pensar em fazer, sei lá, umas 3 reuniões presenciais por ano, né? Alguma questão assim, que daí a gente diminui esse impacto. Porque, por exemplo, o ano passado, ano retrasado, nós não gastamos nada. Esse ano, a gente tem que ver. Até eu queria que a gente planejasse uma reunião presencial esse ano, né? Para se encontrar, enfim, eu acho que já está na hora. Não sei, tudo isso a gente tem que decidir, talvez colocar no papel, né? Algumas possibilidades que... Porque se a gente falar assim, reunião mensal, qual vai ser o custo disso? Quantos conselheiros? Porque é isso que a gente vai ter que fazer, o número de reuniões, quantos conselheiros? Tudo isso vai para o papel para ser autorizado depois. Então, com relação a isso, a gente precisa pensar. Ó, o item 3. Então, o primeiro é fácil, o segundo é difícil. Vamos ver o 3. O anteprojeto de lei, em seu artigo 4, prevê que o SEAI será constituído de forma tripartite entre representantes governamentais, representantes do artesanato e representantes da economia solidária. O inciso 1 do caput do artigo 14 da Constituição aquela conversa, né? Dispõe que o funcionamento dos conselhos estaduais de cunho administrativo e econômico dar-se-á com participação paritária entre os membros do poder público e da sociedade civil, enquanto o funcionamento dos conselhos estaduais de cunho social com participação majoritária da sociedade civil. Contudo, extrai-se do parecer que foi elaborado pela diretoria que, em virtude das características dos SEAIs, entende-se que ele se enquadra como um conselho de cunho social. Isso foi uma estratégia naquele momento, e também que é um entendimento nosso, mas os SEAIs não é só de cunho social, é também, né, econômico, de desenvolvimento. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que, pelo que eles falam aqui, né, que dispõe sobre a criação e funcionamento, que a gente cita a questão das cooperativas sociais, né. Já o parecer 9 de 2000 dispõe sobre os termos usados na proposição, não permite precisar o cunho e princípio do Conselho Estadual do Artesanato para identificar um modelo constitucional de participação a ser adotado. Há, porém, nos presentes autos, parecer técnico da DIER defendendo o enquadramento dos SEAIs como conselho, de modo a discussão a respeito da compatibilidade material em questão é plausível, merecendo a atenção dos órgãos e autoridades pelos quais vier a tramitação desse processo legislativo. Vem-se, portanto, que não há clareza no tocante à natureza dos SEAIs, se de cunho administrativo, econômico ou social. Conclusão que, salvo melhor juízo, deve ser emitida em manifestação referendada pelo titular da SDE. Então, isso também vai ser um trabalho nosso da SDE de preparar um parecer para justificar isso, para que a gente consiga fazer ele tripartite da maneira que a gente tinha pensado. Aí o 4 e o último item, ó, já estamos terminando, de acordo com as linhas A e F do inciso 1 do caput do artigo 4, ou do artigo 4 do anteprojeto de lei, comporão os SEAIs, representante da SDE, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, da Administração, Desenvolvimento e Turismo de Santa Catarina, Secretaria de Estado de Agricultura e Pesca e Fundação Catarinense de Cultura. Contudo, à exceção da SDE, que é a proponente do presente anteprojeto, nenhum dos outros órgãos e das outras entidades foi ouvido formalmente nesses autos. Solicita-se dessa forma que a SDE consulte cada órgão e entidade mencionados para a devida manifestação. Então, a gente vai ter que encaminhar o processo para essas organizações, para elas darem o aceite em serem membros, né? Quinto e último item, o anteprojeto de lei, no inciso 12 do caput do artigo 3, no parágrafo único do artigo 12, cita o PROCART, né, que é o Programa Catarinense de Artesanato. Nome assim previsto nos incisos 5 e 12 do caput. Tá, contudo, no decreto, o PROCART chama Programa Catarinense de Desenvolvimento do Artesanato. Eu acho que foi um erro nosso, daí a gente tem que corrigir, colocar o nome na lei do conselho, igual está no decreto de criação do PROCART, daí isso é fácil. Então, tem uma coisa difícil, algumas coisas fáceis e uma coisa bem demorada, que é encaminhar para outras instituições
para pedir o aceite, mas a minha maior preocupação é com a questão do orçamento agora. Daí eu abro para gente, para sugestão, dúvida, enfim. Fábio, eu acho que, como você sugeriu, a melhor opção seria a gente colocar um teto para reuniões presenciais, né? Que a gente tem hoje, na realidade, as reuniões ordinárias são 6, extraordinárias 6 também, né? A gente faz uma por mês intercalando. Talvez que 3 ordinárias sejam presenciais. É que na nova lei, vai ser uma ordinária por mês. Não tem extraordinária, tá. Enfim, mas pensar num teto, né? Pode falar, professor. Fabiana, volta ali então essa questão do orçamento para eu ver o texto, ou eu posso ler o texto separado aqui? Porque me parece que são duas coisas. Uma, de fato, eu não sei como está o Conselho de Artesanato dentro da lei orçamentária anual. Porque quando nós criamos o programa lá da economia solidária, nós não incluímos o Conselho dentro do orçamento do programa de economia solidária. Então, uma coisa é a previsão legal de que na lei do orçamento, LOA, o Conselho esteja como um item, uma ação lá, né, apoio ao Conselho, esteja prevista na lei do orçamento. Eu não sei se o Conselho de Artesanato está lá no programa de artesanato, existe, porque Não. a gente botou recurso para o mapeamento, botou recurso para formação, botou recurso para... Então, na hora que a gente fez o PPA, o Plano Plurianual, para a economia solidária, a gente não, a não ser que esteja lá na descrição da ação, que eu não tenho aqui, a gente não incluiu o conselho, e assim como nós poderíamos ter incluído a conferência, ou seja, se a gente quiser fazer uma conferência estadual, não tem previsão lá na ação orçamentária para isto, né? Então, acho que essa é uma coisa que talvez a gente tenha de cuidar. Me parece que esse ano não tem alteração do PPA, mas talvez na lei orçamentária do Estado a gente precisa prever isso aqui, ou seja, dentro da lei orçamentária, a lei precisa constar que existe o Conselho Estadual como uma ação da Secretaria e tal que justifica a despesa, tá? Então, eu acho que aqui é uma adequação lá na lei orçamentária. Não tem a ver aqui com o valor. Agora que você me falou que eu me toquei, eu tava tentando procurar o processo, porque a gente, em 2019, foi uma luta, né, para a gente conseguir dar as diárias, aquelas diárias que o pessoal pedia, tal, aí no começo falaram que não ia dar, depois falaram que iam dar, e eu quero recuperar algum daqueles processos daquela época para ver, porque quando eles pagam a diária, vem da onde que saiu o recurso, tem uma nota lá de empenho, um negócio lá que eles, uma ordem bancária, um negócio que daí diz da onde vem o recurso, mas assim, provavelmente de uma fonte genérica da secretaria, né, que atenda finalidades, né, qualquer, mas a gente de fato não tem um item nosso do SEAS. Eu sei que o Secop tem, né, que é o conselho do... Não sei porque a gente não tem, não, e eu acho que isso podia ser até isso, assim, uma razão para a gente poder estar, né? Ou eles justifiquem que a gente consegue se enquadrar nesse bolo geral aí de recurso, né? Mas para isso a secretaria precisa ter
a secretaria precisa ter lá no orçamento um elemento de despesa que é apoio aos mecanismos de participação e controle social, a conselhos, alguma coisa assim. Precisa ter isso lá no orçamento. Eu acho que vou encaminhar o processo para a Cojur. Porque algumas coisas a gente faz junto com eles, né? Os pareceres, tudo. Vamos ver. Se precisar da ajuda de vocês para escrever alguma coisa, eu vou mandar mensagem. Eu vou mandando ali no grupo. Mas não vai ser uma coisa fácil, eu acho. Porque isso aqui é um texto de um decreto? O quê? Isso aqui? É. Não, isso daqui é um parecer, ó. Isso aqui é um parecer, né, da Gerência de Atos Legislativos. Não, anteprojeto de lei, tá bom. Não, Ah, um pouquinho antes está a nossa minuta aqui, um pouquinho antes está a nossa minuta. Aqui, ó. Sim, ok. Mas no fundo, tem o questionamento deles é que a lei tem de prever. Eu acho que é um equívoco. Não é esta lei que tem de prever o financiamento do Conselho. A lei que tem de prever o funcionamento do Conselho é a lei orçamentária. Certo? Eu não sei. Eu acho que é um equívoco de interpretação. Ou seja, o que eu estou entendendo é que a lei orçamentária precisa prever o orçamento. Ok. Não tem nenhum conselho. Porque a lei do Conselho, ela não faz referência à lei orçamentária. Sim. Certo? A lei orçamentária que precisa fazer referência ao Conselho. Então, aqui eu acho que tem um equívoco nesse sentido, se é o que eu estou entendendo. Tá? Uma coisa é um decreto estadual, outra coisa é a lei. A lei está dizendo, cria o conselho para que serve, quem compõe, como funciona, não sei o que e tal. Certo? O máximo que pode botar aqui é que, né, os custos de funcionamento do Conselho precisam estar previstos na lei do Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias e lei orgânica. É o máximo que posso botar aqui. Certo? E de que o funcionamento do Conselho vai depender de disponibilidade financeira, porque você pode prever recursos lá orçamentários, dizer o seguinte, vamos fazer uma reunião do Conselho. Daí a Secretaria vai dizer, nós não temos dinheiro. Ok? É o máximo que pode dizer. Mas a lei não pode prever, né? A lei não pode, o projeto de lei, né, que institui o Conselho não pode regular isto. Quem vai regular isto é a lei orçamentária. Certo? Então, estou achando que tem um equívoco aí, não sei, precisaria entender melhor quem fez o parecer e o fluxo disso, porque eu estou aprendendo aqui que Santa Catarina tem algumas coisas que na organização pública de outros lugares não tem, mas é coisa aqui do nosso estado. Né? Essa é uma questão. Tá? A outra questão de consultar os demais órgãos estaduais que compõem o Conselho sobre se eles aceitam participar do Conselho, ok. Isso tem de ser feito, é assim que se faz. Né? E qual é o terceiro? Eu acho que do orçamento é isso. Não estou entendendo porque eles estão querendo botar na lei esse elemento aí. Aí a fundamentação que o nosso conselho é de cunho social. Qual é a diferença que existe nisso do ponto de vista da gestão? Porque existe essa diferença, eu não entendi. Então, é porque na Constituição do Estado fala que os conselhos de cunho econômico, eles têm que ser paritários, só por causa disso. Eu lembro que na época que a gente foi fazer, o Natan nos questionou, teve um retorno da Cojur sobre isso, tanto que a gente fez um parecer dizendo que o conselho era de cunho social, para a gente poder manter
a triparidade. Mas isso daí a gente pode continuar batendo nessa tecla do social e pedir um parecer definitivo, né, com assinatura do secretário com relação a isso daí. A gente só precisar de mais embasamento sobre isso, daí eu peço ajuda, né? Mas porque aí, vamos dizer, o que a gente, essa é uma contradição, né? Porque a gente, com o artesanato e a economia solidária, a gente quer organizar uma atividade econômica, né? Agora, a base social do artesanato e da economia solidária são pessoas em condição de vulnerabilidade, pobreza, baixa renda e assim por diante e tal. Então, eu acho que uma das formas da gente justificar é a caracterização da base social, né, do artesanato e da economia solidária, né? porque para nós não faz diferença, né? Vai fazer diferença, vamos dizer, se é esse o critério, porque senão nós temos de botar, como nós somos um conselho de 12 representações da sociedade civil e 6 governamental, eles estão querendo, se a interpretação é essa, se nós manter, se dizer, não, o conselho de vocês é um conselho econômico, tem de ser 12 sociedade civil e 12 governamental. Ou 6 e 6, do jeito que eles estão querendo economizar. Ou 6 e 6. Mas é pouco, né? 6 representantes é pouco. Sim, porque daí seriam 3 do artesanato e 3 da economia solidária. É muito pouco. Eu acho, né? Não sei o que vocês acham. Esse parecer você disponibilizou para a gente no arquivo, não, Fábio? Disponibilizei, aham. Tá ali no grupo. Então, Tá no grupo e tá no... Foi por e-mail também o link. Ai, a Lúcia tá passando trabalho para entrar. Na reunião. Que a gente pode dar continuidade da pauta, então eu vou passar para a Cojure, daí qualquer ajuda que a gente precisar, a gente vai pedir. Tem um grupo de trabalho para isso, não tem? Tem, aham. Sobre os encaminhamentos da comissão do CADSOL, né, da construção do sistema do CADSOL, eu acho que já foi falado, né, que a gente está na batalha para a construção desse sistema e agora, recentemente, então, nós conhecemos a experiência do Rio Grande do Norte e a gente vai tentar acessar esse aplicativo, enfim, vamos ver se dá certo. Sobre os encaminhamentos do Programa de Fomento da Economia Solidária, a gente encerrou, né, o edital de fomento, ele encerrou no dia 2. Foi bem emocionante, porque até à noite tinha gente querendo se inscrever e a gente até teve uma organização que não conseguiu se inscrever, que foi bem triste, porque o cadastro no CIGEF é uma das coisas mais complicadas. E eles estavam cadastrados na Receita Federal com KNAI de mercado, comercialização, uma coisa assim. E o cadastro no CIGEF, ele se relaciona com o cadastro da Receita Federal. Então, para você fazer qualquer alteração, tem que ir primeiro na Receita Federal. E essa organização, ela tinha um estatuto que dizia que ela era sem fins, mas não conseguimos resolver, não. A gente colocou eles em contato com o núcleo, né? O cara do núcleo atendeu até tarde, mas
porque daí a alteração tinha que ter sido feita na Receita Federal, porque daí ela conseguiu se cadastrar, mas daí ela não era não estava como organização sem fim no CIGEF, então para ela a proposta nem aparecia para selecionar, então só aparecia a proposta para as organizações sem fim. Então foi a coisa mais triste também, como ficou para o último dia, aí se fosse, sei lá, com uns dias de antecedência, talvez conseguisse. A gente falou, ai não, meu Deus, não deixa para o último dia, para a última tarde, que a gente tinha medo que acontecesse isso e aconteceu. Mas a gente tem 10 projetos que solicitaram, e daí a comissão de seleção vai trabalhar em cima desses 10 e vai ver se todos se enquadram, enfim, e vai sair o retorno, eu acho que até o começo da semana que vem, meio da semana que vem, já deve sair o retorno. São 15 dias depois de encerrado o prazo, né? Que vai dar o começo da semana que vem. Eu acho que é isso. O edital de mapeamento, até o Yuri comentou da gente fazer também uma reunião para tirar dúvidas sobre esse edital, porque ele está específico ali sobre a questão, a gente tem já um plano de trabalho com ações para se realizar, então assim, a proposta tem que ser em cima daquele plano de trabalho que a gente elaborou, e algumas organizações já vieram me pedir dados, né, que é o questionário, enfim, daí para poder criar o seu plano, para quantificar valores, enfim. Daí é isso. O edital do centro de formação também ainda não está pronto, mas vai logo sair. E é isso, assim, as 3 ações por enquanto estão desse jeito. Se alguém quer comentar alguma coisa, alguma dúvida do mapeamento. Depois ainda vou olhar se alguém já se inscreveu para o mapeamento. Até quando está aberto o edital de mapeamento, Fábio? O mapeamento é até o dia 14 ou até o dia 16? Só um pouquinho. Deixa eu só ver de certeza aqui, porque eu tô com o dia 16 na cabeça, mas é até o dia 14. A questão que já é daqui a 4 dias, né? É. Sábado, né? Encerra, segunda, domingo. Fabiana, se você conseguir ali organizar e divulgar, talvez valesse a pena fazer uma oficina para os interessados sobre o edital do mapeamento. Ficou corrido, mas quem sabe a gente pode se encontrar com essas pessoas, sim. Quem sabe na quinta, daí dá tempo de divulgar amanhã. E sobra um dia para o pessoal ir pensando um pouco. Vou ver se o Yuri pode para participar junto, porque ele está ajudando. Seguindo a pauta, tem a regulamentação da nossa lei, aquela do artesanato, né, a 16010 de 2013. Na verdade, a gente parou em algumas questões ali, e daí eu não sei se a gente agenda agora para as próximas semanas uma reunião do GT para a gente fechar aquele, porque a gente teve algumas dúvidas e não sei o quê, e daí eu acho bom a gente sentar o GT e olhar de novo o que a gente construiu e ver se vai ser aquilo mesmo, porque quem estava mexendo nessa regulamentação, que mandou ofício para as instituições, perguntando, foi o Rui. E o Rui, ele se aposentou.
O Rui também estava na comissão de seleção dos editais, se aposentou, foi bem surpresa, assim. Na verdade, já tinha feito o processo, mas achou que ia demorar mais. E daí agora a gente ficou sem o suplente da SDE no conselho, que a gente vai ter que indicar outra pessoa. O Rui estava ajudando no processo da regulamentação e o Rui tá na comissão diretora do conselho, que a gente vai ter que colocar outra pessoa. Ele estava na comissão dos editais, estava no GT do microcrédito. Aí vamos ter que arrumar alguém para substituir o Rui. Agora estou oficialmente sozinha no setor. Quer dizer, com o Gabriel e a Tainá, sozinha servidora efetiva, né? Porque o Rui era efetivo também, mas ele era mais antigo. E agora tem o Gabriel e a Tainá. Acho que a gente deveria, né, Fábio? Então, agendar uma reunião. E o Rui chegou a encaminhar esses ofícios? Encaminhou, aham. Eu tenho o número dos processos, eu vou recuperar as respostas, inclusive eu vou levar daí as respostas dos ofícios na nossa próxima reunião do GT, para a gente ver junto o que a gente tem de dado. Vocês já querem ver uma data para a gente já deixar agendado? Ah, podia. Eu ia propor aqui dia 24 de maio, que é daqui 2 semanas. Pode ser, não tem nada. Pode ser às 14? Pode. A Rita pode, a Lúcia, depois a gente pergunta. Quem mais? Não pode? Eu não posso. Eu queria muito participar dessa reunião, mas dia 24 não posso. Só vou botar uma semana antes ou uma semana depois. Mas você não pode ir naquela semana? Eu estou num compromisso fora do estado, eu não vou estar essa semana aqui. Então, só a gente deixa para o dia 31, então. Pode ser? Para mim pode ser. Pode, Fábio? Pode. Tá. Obrigada. Nada. E daí até lá, antes dessa data, a gente ainda vai se falando para ver. Eu vou compartilhar a última versão com vocês, aí a gente vai se falando. A Amanda também está participando, né, Amanda? Então. Tá, daí eu coloquei às 14 horas. Então, sobre o próximo ponto de pauta, que é o grupo de trabalho para a construção do microcrédito, a gente já fez 2 reuniões. Uma reunião foi de apresentação, né, que a gente fez uma apresentação para eles, aí a gente se conheceu, conversou um pouco o que a gente ia fazer. Aí na segunda reunião a gente teve a visita da Lidiane, mas a Lidiane não falou especificamente sobre o EcoSol Digital, ela falou sobre o crédito solidário. Se vocês baixarem o EcoSol Digital, vocês vão ali em materiais. Até eu tenho que fazer isso, porque eu fiquei de colocar no grupo, e eles têm ali cartilha sobre o crédito solidário, quais são os critérios de concessão desse crédito. Então, o que ela falou para mim? Esse crédito solidário, ele é para CPF. Né? Então, por exemplo, parece que até 10 pessoas de um único empreendimento pode acessar, é 3 mil reais por CPF. E até 10 pessoas pode acessar. Assim, é um exemplo que, né, está servindo de exemplo, porque ela falou assim que cooperativa é difícil em sistema financeiro conseguir empréstimo, essas coisas. Então, o que eles tiveram como alternativa é para CPF, só que para CPF de trabalhador de empreendimento. Então, ele tem que comprovar que ele atua no empreendimento de economia solidária. Esse empreendimento de economia solidária tem que comprovar que ele é um empreendimento de economia solidária. Daí eu falei assim para ela, tá, mas como vocês fazem isso, já que eles também não têm o CADSOL igual nós? Daí ela falou, olha, é o fórum, o conselho de economia solidária daqui,
que certifica, como a gente também usa esse método por enquanto, né? Que às vezes pede a certificação até para se inscrever no edital do conselho, a gente pediu uma certificação do fórum. Então, assim, então a gente tem também eles também atuam mais ou menos parecido que com a gente, né? Aí ela falou que, então, um empreendimento pode até 10 CPFs dele. Às vezes fala assim, se um tem restrição de crédito, daí até achar uma pessoa do empreendimento que pode, um CPF que pode receber. E achei legal, assim. Então, ela veio e contou essa experiência para nós, né, sobre esse crédito solidário. E tem todo o material dele dentro. E a gente viu também uma experiência do Rio Grande do Sul, que não sei se na prática existe, mas tem uma legislação que a gente achou no site da Rede de Gestores, e daí lá também, o legal lá era a questão da fiança solidária, que daí o fiador solidário que aparece lá, porque essa questão do fiador também é um gargalo, né? Assim, para desenhar uma política de crédito, né? Aí, só estou ilustrando assim o que a gente está conversando, tá? E daí agora ficou de encaminhamento para a gente convidar um representante do Fórum Catarinense para a nossa próxima reunião. E deixa eu só ver aqui. Um representante do Fórum Catarinense, um representante do Banco da Família de Lages, que a gente quer conversar também, e uma outra pessoa que a gente quer conversar numa próxima reunião. Daí, se vocês puderem indicar alguém para vir conversar com a gente na próxima reunião, aí a gente vê a agenda dessa pessoa, e daí foi isso que eu fiquei de achar uma pessoa do fórum que pudesse falar com a gente. Pode ser 2 pessoas, enfim, alguém que tem experiência também com microcrédito, enfim, vocês que sabem, daí só indicar o nome para nós que a gente vai chamar essa pessoa para conversar. Vocês têm em mente alguém? O professor Valmor podia vir conversar, né? E mais alguém, sei lá. Da questão do crédito, né? É isso, Fabiana, a questão do crédito, né? É isso, uhum. É Porque alguém para conversar com a gente daqui que tem experiência. Então, tem 2. A Sandra, da Unicoaf, está aqui na sala? Porque o Genês não conseguiu entrar. Ele entrou, uma hora ele entrou, sim. Ah, é? Ele estava com dificuldade, mas eu já vi ele aqui dentro, sim. Tá. Ele está. O Genês está aqui na sala, sim. Então, para pensar essa questão do crédito, eu acho que sim, eu me disponho a gente agendar com o grupo. Entendo que o Geneso, a Sandra, eu acho o Geneso indicado, a Sandra da Unicafes, seria importante, tá, também por causa do sistema Cressol, ou seja, a gente pode ter um programa de crédito para a economia solidária via sistema cooperativo, né? Então, também dá de pensar um pouco esse formato. Porque, de fato, a questão aqui nós temos aqui empreendimentos pequenos, microcrédito, que são, né, artesãos, e nós temos empreendimentos grandes. Vou pegar aqui a cooperativa de catadores, né? Então, a cooperativa de catadores, ela trabalha aí com, né, aqui 60 catadores que nós temos na cooperativa, é um ingresso mensal de 210, 230 mil reais, ou seja, né? E ali em Joinville também, né, Viviane? Então, talvez, Viviane, alguém que pudesse estar junto com a gente nisso, não sei se tem um debate sobre isso, é o Anderson, aí de Joinville, né? A gente pensar um pouco essa diversidade, né? Amor,
Oi, Genésio. Acho que podemos ficar assim, junto aí também, sem problema nenhum. Eu, a Sandra, tranquilamente, se vocês acham que dá, para a gente fazer também essa ponte aí com o sistema Cressol, aí dá para a gente ficar, sem problema. Entende? Tá, a gente vou fazer contato com vocês para a gente decidir certinho uma data. E daí depois a Viviane, se puder me passar o contato do Anderson também. Vou colocar aqui. Então, acho que é isso, né? Tem alguns informes, e daí eu queria também algumas sugestões, enfim, tá trocando com vocês, vendo como que a gente encaminha isso. A gente teve um convite da Secretaria de Assuntos Internacionais, que é a SAI, eles vão fazer em Brasília, dia 17 de maio, semana que vem, o SCD, que é um dia de Santa Catarina, para mostrar para os embaixadores, representantes dos outros países, o que tem em Santa Catarina, né, em termos de atração de investimentos, de políticas públicas, enfim. E daí eles acharam por bem convidar o artesanato. E aí a gente da coordenação, assim como é tudo, a gente também fez alguns convites de artesãos que a gente sabe que representam bem o Estado e que estão mais próximos de nós. A gente fez alguns convites, daí tem 19 artesãos que foram convidados, né, para enviar algum produto, 2, 3, 6 produtos para a gente expor lá. Então, alguns produtos já estão chegando, a gente está fazendo contato com essas pessoas, e daí dia 17 a gente vai lá para fazer essa exposição. Eu acho que vai ser super legal, assim, não vai ser um momento de venda, mas vai ser de promoção do nosso trabalho aqui, né, eu acho que é bacana. Sobre o edital da Feira da Sapatilha, a gente está em contato com o pessoal do Instituto da Dança. Eles ainda não definiram a localização dos estandes, eles estão nos enrolando. Agora há pouco mandaram mensagem falando que tal 10 estandes acho que é 10 estandes de 3 metros, uma coisa assim. Não, tudo bem, dentro tal, daí a gente está negociando. Mas o edital vai sair aqui da secretaria, para selecionar os artesãos para participar disso. Na regulamentação da lei, a gente vai prever que esses espaços cedidos por conta da existência da lei 16.010, né, que obriga esses eventos que recebam dinheiro público, a gente incluir a economia solidária, né, naqueles 10% para a economia solidária, que essas pessoas a gente não exigiria a carteira do SICAB. Até queria compartilhar isso com vocês, lá em Joinville, se o Paulo não está aqui, a Lúcia, para me ajudar, porque lá em Joinville a gente vai ter bastante problema com isso, né? Então, até minha sugestão, conversei com a Lúcia, eu falei, é muito caro para nós colocar a economia solidária nessa regulamentação e que isso se inclua em todos os outros eventos, mas lá em Joinville, se a gente não aceitar, se a gente aceitar alguém sem a carteira do SICAB, por conta de ser da economia solidária, a gente vai arrumar uma confusão muito grande, porque lá a gente tem muita manualidade, então eu acho que até, assim, o pessoal da economia solidária que conseguiu carteira ou que acha que se enquadra pode falar com a gente, né, se tiver tudo de acordo, enfim, a gente emite a carteira, sim, mesmo que for emergencial, mas a gente não vai deixar esse espaço sem o SICAB para a gente conseguir menos argumento, porque senão o rolo lá vai ser muito grande. Não sei se a Rita concorda, né? Se vocês concordam, se a Elô concorda. Eu sei que a Elô ela foi lá, né? Assim, o que vocês acham sobre isso? Eu falei com a Lúcia. Eu queria falar. A economia solidária sempre participou dessa feira. Eu não sei como é que na lei não colocaram ela, entende? Eu acho que foi assim um equívoco muito grande, porque nós sempre participamos dessa feira e agora não vamos poder participar porque tem uma lei. A lei não é inclusiva.
Não, não, sabe? não. Na verdade, essa Até isso, lei, na verdade, o que que é, essa lei? Essa lei diz que o espaço que recebe, o evento que recebe dinheiro público estadual tem que abrir espaço para artesanato, de acordo com a legislação vigente. E a legislação do artesanato é a portaria 1007/2018, que diz o que é artesanato e que não é artesanato, que é a lei de emissão da carteira. Mas a gente, na nossa regulamentação aqui, que a gente tem uma reunião agendada para dia 31, a gente quer que também a economia solidária figure, né, na regulamentação dessa lei, que os artesãos ou trabalhos manuais de empreendimento econômico solidário também possam participar desses eventos. Só que nesse momento não tem nada escrito ali. E daí, assim, a nossa briga para fazer valer a lei e tentar exigir a carteira do SICAB ali vai ser muito grande. É muito complicado ali. Eu sei que, não sei, se a gente tiver que colocar a economia solidária, a gente coloca. Só que daí vocês vão ter que me ajudar. Se vier o pessoal de lá, eles vão vir em cima de mim, porque assim, como que um grupo vai entrar sem a carteira do SICAB e o meu grupo não entrou? E eu sou daqui, eu também faço trabalho semelhante, entende? eu acho assim, enquanto não estiver definida essa questão da carteira, estiver meio parado, eu acho que nem se toca nesse nome, entende? Porque a economia solidária sempre participou das reuniões da feira de sapatilha, das feiras, e agora não vai participar, fica esquisito, né? Eu acho que não dá para tocar no nome da carteira. Eu acho que tem que deixar em segundo plano dessa vez. Eu não sei se o professor Valmor ou a Elô levantou a mão primeiro. Pode falar, professor Valmor. Não, eu preciso baixar a mão. Ô, Elô, então pode falar você. Então baixa. Show. Baixei. Então tá. Na realidade, assim, uma questão que a Viviane levantou, que a economia solidária sempre participou da feira, né? Mas eu penso que o próprio grupo de artesãos da região também já vai ter um problema, porque ano passado, o Paulo pode me corrigir aqui, já tiveram algumas pessoas que participaram e também não estavam com a carteira do PAB em dia. Então, tem que ver bem como que vai ser elaborado esse edital e qual argumento que vai poder ser usado com a organização da feira, né? Porque eu acho que é um espaço bem importante para a economia solidária. Eu falo, a gente teve a oportunidade de participar no passado, foi bem importante, né? Mas independente da gente sair daqui, eu acho que é o que a Vivi pontuou, que é com relação aos artesãos da economia solidária que são da região, né? Como é que vai ser trabalhada essa questão e talvez, assim, Fábio, estabelecer no edital uma curadoria mais incisiva, mais forte com relação aos produtos que vão ser levados, para que pode, né, de certa forma, vai ter a manualidade, mas que se enquadre no mínimo de qualidade, que seja para apresentar durante a feira. É porque a briga com a organização da feira é que eles nos ignoram, assim, né? Na verdade, eles deixam a gente em segundo plano. Daí a ideia era tentar fazer uns estandes como a gente faz no stand do PAB, que não, a gente não faz vergonha para nenhum estado. Só que assim, eu sei que isso não atenderia todo mundo da região, entende? Daí isso é uma coisa muito complicada, assim. Eu falei com a Lúcia lá em Brasília, eu falei, ó, Lúcia, o que você acha, né? Porque a Lúcia conhece, né, a turma que a gente não sabe o que fazer. Pode falar, Rita. É porque sempre foi uma briga feia com eles nunca quiseram nós. Mas sempre no último momento nós conseguimos assinar a marra, participar da feira, né? E a Lúcia sempre esteve à frente disso aí, brigando lá para conseguir o espaço. Então, agora que a gente está arrumando ele mais institucionalmente, né, dando
Eu acho que a gente tem que colocar normas, mas cuidar para que elas não excluam, né, a economia solidária, sabe? Então, eu acho que tem que ser uma coisa por passos, é um processo, né? Ninguém vai de um dia para outro ser economia solidária pura ou artesanato puro. Eu acho que nós estamos numa fase mais de arrumação da casa, né? Então, acho que essa vez tem que ser mais condescendente. E depois, eu acho que com o tempo, para que daí os outros grupos também sintam a importância dessa participação e de que tem gente olhando e avaliando, porque antes sempre foi meio aberto, meio solto, sabe? Então, eu acho que agora que está se arrumando, tem que arrumar devagar, mas eles têm que saber que futuramente eles vão precisar de uma carteira, caso, sei lá, ou do Carisol, mas agora, nessa mediação, nessa transição, eu acho que tem que fazer um pouco mais light, sabe? Então, eu vou falar, assim, de uma memória que eu tenho, né? Eu já trabalhei em uma edição da Feira da Sapatilha, representando a Universidade da região de Joinville, na época, comprometida com a questão do design, da montagem da feira, de como esses grupos se adequariam aos espaços e a exigência visual que a coordenação da escola de dança na época nos exigia, né? Que era assim o que mais eles manifestavam em relação à oposição deles com a participação dos artesãos no evento. Né, que houvesse uma adequação de uso do espaço, uma certa equidade entre os expositores e uma série de itens que tem muito mais a ver com um assessoramento técnico de orientação visual ou de produção de produto de referência cultural do que qualquer outra coisa mais relacionada à questão de legislação mesmo, de ter ou não ter credencial ou coisa do tipo. Né? Eu acredito que um assessoramento, uma curadoria, ajudaria qualquer grupo a participar desse evento, né? Para que se houvesse também nessa possibilidade um caráter de experiência formativa, né? Porque a gente que está expondo, a gente que está comercializando, a gente que está fazendo ponto de venda, não é nada mais que além da questão comercial, é uma grande escola, né, para qualquer participante. A gente aprende o tempo todo, né, de como se portar, de como oferecer, de como aprender na troca, né, desse diálogo que aquela opção acaba fornecendo para todos. Eu acho, sim, que duas coisas podem acontecer, né, de se fazer um movimento para verificar quem desses produtores podem estar no cadastro do SICAV, né, de repente se montar uma comissão, um grupo de pessoas. Eu me ofereço aí a Joinville para colaborar, para fazer uma avaliação desse tipo para as pessoas da região. A gente já tem feito alguns atendimentos aqui na região norte, né? Mas a gente pode tentar cuidar de alguma coisa diretamente aos interessados nesse evento. E eu acho que a organização dos pontos da economia solidária locais ou regionais, ou que estão mais próximos do evento, também podem cuidar de um certo acompanhamento para adequação, para a formação e adequação desses produtos para o evento. Aí eu acho que sim, a gente consegue dar um caráter formativo e consegue fazer com que todos se adequem à regulamentação que está em voga, está sendo encaminhada aí. Isso aí, sugestão só, para pensar. Você nos ajuda. Ajudo sim. Ajudo sim.
Só Porque, chamar. assim, ó, o que eles querem é uma coisa que talvez a gente não vá conseguir se a gente quiser atender os grupos, sabe? Eles querem uma coisa, sei lá, diferente do que a gente consegue se a gente abrir um edital e não exigir o SICAB. Ou não, ou, né, assim. Então, eu não sei. Mesmo com a exigência da carteira também, a gente talvez. E são pessoas que vivem daquilo ali, né? Assim. Tá, vamos pensar então certinho. Depois, ô Elô, vamos colocar a Rita no nosso grupo da Feira da Sapatilha. Vamos, vem, Rita. Tá. E a ideia não é vamos... excluir, né? Mas é, sei lá. E Fábio, quais os prazos? Como é que está essa conversação com eles? Porque eles devem estar se jogando nas cordas, né? No último minuto, como foi ano passado. Ainda não veio o número, o tamanho do espaço, não. A gente falou, nós vamos lançar o edital antes de saber o tamanho do espaço, e daí com a cláusula dizendo, de acordo com o espaço, vai ser o número de pessoas que nós vamos selecionar, porque senão o edital vai ser muito em cima da hora, né? Mas talvez a gente consiga, já conversando de uma forma informal entre os grupos, quem gostaria de participar. Então, aí vem o encontro do que a Rita colocou, de uma especialização, de buscar produtos que sejam mais adequados, né? Que se adequem, então, à expectativa que eles têm com relação à exposição. Então, talvez a gente fazer um trabalho paralelo, né, a publicar o edital, para que quando sair a gente tenha condições de apresentar, né, os produtos, enfim, os artesãos de acordo. Uma coisa que a gente está devendo é um evento daquele que a gente fez em Rio do Sul, lá em Joinville, né? E o formato desse evento em Joinville, quem sabe no começo de junho, pode ter também essa questão de curadoria, de informação, de capacitação, enfim, para até conhecer as pessoas e definir lá, né? A gente tem pedido para ir para lá, daí eu acho que quem sabe a gente vai tentar agendar e convida vocês também para participar. Sobre o edital da FENEARTE e da FENACE, que é outro desafio, que o formato, a gente está pensando em vários formatos, né? Eu conversei com vários estados, tem estado que traz artesão pagando o custo, e isso a gente tem que conseguir fazer, né? A gente tinha que conseguir. E muitos deles têm parceria com o SEBRAE, que são aqueles acordos de cooperação com o SEBRAE, que o Estado não passa dinheiro para o SEBRAE, sabe? O que acontece é que a secretaria coloca nesse acordo os custos que ela tem de caminhão e o stand, que em tese é a gente que paga, mas é o programa do artesanato que paga, o Ministério que paga, e daí o SEBRAE entraria com outros custos, que seria passagem diária, e daí no final o resultado seria o valor da comercialização. Então, assim, eu e a Íria, que é a coordenadora do Paraná, a gente está aguardando um modelo de acordo desse, que a coordenadora do Mato Grosso ficou de nos enviar, e a gente vai tentar fazer. Só que daí também vem outro desafio. Se a gente pede para custear a equipe de comercialização, que daí a gente levaria mais associações, ou se a gente pede para custear 8 artesãos, que é o que, ou 8 artesãos, ou 8 grupos, enfim, que é o que caberia nos estandes, né, no máximo. Porque o stand da FENEARTE é 36 metros e na FENACE parece que vai ser 40 metros. Então, é muito difícil decidir isso, porque a gente quer que atenda o maior número de pessoas. Só que a ida do artesão para esses espaços, meu Deus, ele volta com uma bagagem que ele contamina também uma meia dúzia, assim, né? Então, não sei o que vale mais a pena, levar mais produtos ou levar mais artesãos, ou eu não sei, também é uma coisa que a gente está para decidir aqui nessa loucura assim de coordenar, de decidir o que fazer, porque é uma dúvida mesmo, né? E daí tem vários formatos, tem estado, inclusive, que leva servidor público, que vira equipe de comercialização, né? O Rio Grande do Sul levou 4 servidores públicos para vender o produto, acho que de 30 pessoas. E no stand tinha esses 4 servidores para vender produtos de 30, e daí tinha, acho que tinha 4 associações, assim, que daí a associação também trouxeram trabalhos de
de seus grupos, né? Então, é uma experiência legal, mas a gente não tem pessoal para levar, né? A não ser que o Sebrae custeasse. Mas tudo temos que decidir. Vamos ver se dá certo esse acordo, vamos ver se dá certo levar um pouco de artesão, um pouco de gente para comercializar, para tentar atender de todas as maneiras, né? Que daí leva a FAPAS, que tem ido, tem levado trabalho de bastante gente, também tá bem bacana, né? Outros grupos também que se inscrevem, né? Artesãos que sozinho não ia conseguir, mas daí se juntam uns 3, 4, né? E custeia um, e daí consegue, porque daí não precisa ter a expectativa de venda tão grande. Daí, se vocês tiverem alguma ideia, sugestão, enfim, que podem opinar, falar comigo, podem comentar sobre isso também, que isso está tudo em construção e vai sair logo, porque a FENEARTE já é em julho também, nas próximas semanas. Alguém quiser comentar sobre isso, sobre as feiras, sobre outra coisa, ou outro informe? Não, sobre isso, eu ia perguntar a data, mas você já falou, né, que é julho. A FENEARTE é em julho e a FENACE é setembro, mas o edital das duas vai sair junto. Só colocar que foi bastante legal o encontro, né, que a gente participou lá em Rio do Sul. Teve uma participação bem grande de artesãos, né? Então foi muito bom o encontro, que acho que é legal se a gente conseguir promover em outras regiões, né? Acho que vai bem. Beleza. Foi bem legal mesmo. A Lúcia estava fazendo uma fala sobre economia solidária, e daí, né, a gente chamou a Elô para falar, porque a Lúcia teve um marido no hospital, enfim. Mas dá para revezar e dá para outras pessoas do conselho que tiverem alguma coisa também que quiserem colocar, a gente leva. Eu queria ressaltar o pessoal de Bombinhas, as nossas avaliadoras que estão aí fazendo ação em parceria, né? Foram já para Itapema avaliar, agora vão para Barra Velha. Barra Velha já é uma demanda antiga, e ela ficou bem feliz, e assim, na verdade a gente tem alguns avaliadores que são mais experientes, outros que são menos, daí a gente trabalhar em conjunto é legal. Nosso próximo seminário a gente quer que vocês vão para falar daí, até a experiência de vocês, né, do grupo. A Alessandra, ela que é do grupo da Rita, né, ela vai me acompanhar para o SCD, e a gente fez um convite para elas, para enviarem produtos, daí a Alessandra, mas não dá para ir? Daí eu perguntei, acho que dá. Aí depois, mas são quantas pessoas? Aí no fim eles acabaram, porque é um evento fechado na embaixada, parece que nem todos os secretários de Estado foram convidados, e daí cada secretaria tem direito a levar o seu secretário e mais um. Então é bem restrito, assim. E daí a Alessandra vai me acompanhar, né? Vai representar as rendeiras e vai me ajudar lá. E daí fiquei bem contente, mas uma pena que não pôde mais, porque eu sei que elas queriam, né? Eu acho que é isso, gente. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Se eu acho que eu estou esquecendo de falar alguma coisa. Para agendar a reunião da comissão da lei, eu vou esperar o retorno da COJUR, daí a gente, se precisar, a gente senta para escrever algum daqueles pareceres, ajudar a fundamentar ali alguma daquelas questões, daí eu chamo. Aí ficou para ver a questão ver melhor a questão do CADSOL, o termo de referência com a Lidiane. Fazer uma oficina essa semana sobre a questão do mapeamento para instruir as organizações que têm interesse em pleitear o recurso para fazer o mapeamento. Eu acho que é isso. Aí agendar a reunião da comissão do microcrédito, o GT do microcrédito, e entrar em contato com o Gênesis, com a Sandra, com o Prof. Valmor e com o Anderson, que a Viviane já me passou o telefone ali. Eu acho que é isso. E tem os encaminhamentos da reunião passada, que tem um ofício para a Fundação Catarinense de Cultura, para a questão do mapeamento lá das identidades culturais. E
E tem a questão do ofício da nossa manifestação sobre a Amazon, que eu acho que eles, não sei, que eles não falaram nada da reunião, eu tô achando que não sei se vai rolar essa parceria de fato, não, mas a gente está devendo isso. Conversei mais ou menos com o Fábio, porque é tudo muito corrido, todo mundo quer conversar e ele é bem disputado, assim, coordenador, mas tem que fazer uma comunicação formal que vai ser feita e que não foi feito ainda. E as atas que vão vir na próxima reunião. E eu acho que já deu 4 horas. Britânica. Não, foi por acaso, puro acaso. Fabiana, não querendo passar das 4 horas, mas só deixar registrado na ata depois 2 informes. No dia, nós estamos realizando as plenárias da Economia Solidária, as plenárias, né? Nesse momento, nós estamos fechando as plenárias locais e regionais, e dia 28, sábado, das 9 às 17 horas, vamos ter a plenária estadual da Economia Solidária, certo? Então, deixar registrado que é uma atividade do movimento, né, da Economia Solidária, mas tem a plenária nacional em preparação à plenária nacional, a plenária estadual. É online? É online? Isso, vai ser online, né? Nós estamos ainda organizando aqui, porque precisa sistematizar os resultados das plenárias locais, tem um documento orientador nacional e tal. Então, esse é o informe. E outro, na última reunião tinha dado informe que nós estamos organizando um seminário estadual das cooperativas, a reforma agrária, agricultura familiar, catadores da economia solidária, né? Um encontro que já foram encaminhadas as inscrições e assim por diante. É uma atividade que são com recursos aí do convênio com a secretaria, mas um recurso de origem de uma emenda parlamentar, né, da Carminati, mas considerando de que nós vamos ter que fazer pregão para fazer a contratação de serviços, nós vamos ter de adiar de novo esse evento que estava programado para o mês de maio. Tá? Eu acho que é só deixar registrado, porque isso estava nas atas anteriores, como informe e assim por diante. Então, só esses 2 informes. Obrigado. Então tá, se alguém tiver algum informe, senão acho que dá para encerrar, Elô. Eu acho que é isso, né? Agradecer, né, a participação e a presença de todos, né? Nos encontramos já dia 31 e a gente vai conversando no grupo para fazer os encaminhamentos. Bom, obrigada, uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Boa tarde. tudo de bom. Boa tarde.